que venha a nós o Redentor. Cristo o Salvador concede sua luz ao pecador. Cantai com destemor as bênçãos do Senhor. O canto é oração ao Redentor. Cantai a Deus, que eterno amor enviou aos filhos seus. Cantai em seu louvor, dai graças ao Senhor. Seu nome é para nós Consolador. Olá, tudo bem? Que linda canção acabamos de ouvir, essa música maravilhosa. E hoje, aqui, nós vamos falar sobre o Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? O mundo cristão geralmente celebra esse dia, mas qual a importância dele para os cristãos? Especialmente, qual é a importância desse dia para os santos dos últimos dias? Domingo de Ramos é um dia em que celebramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Ele é o domingo que antecede a Páscoa, domingo da Páscoa. E nós chamamos de Domingos de Ramos porque nesse dia muitas pessoas balançaram ramos de palmeira, palmas também conhecido, né, por esse nome, em homenagem a Jesus Cristo. Naquela grande entrada dele em Jerusalém. Um domingo antes da sua morte, do seu sacrifício expiatório e da sua ressurreição. Nós temos o relato no livro de Mateus, lá no capítulo 21, dos versículos 1 ao 21. Nós podemos ver o relato. Diz lá que Jesus Cristo pediu que 2 discípulos trouxessem a ele um jumentinho. E eles trouxeram esse jumentinho, e ele então montou nesse jumento e entrou em Jerusalém. E lá, nessa entrada, as pessoas estavam com ramos de palmeiras, estavam ali com as palmas, os ramos, aquelas folhas de palmeiras nas mãos, e também colocando no chão para que ele cavalgasse sobre aquelas palmeiras. E sobre as roupas deles, que eles também colocavam seus casacos, seus mantos no chão. E tudo isso é muito simbólico. O jumentinho era um símbolo da realeza judaica. Os reis judeus entravam em Jerusalém pelo portão leste montados em um jumentinho.
E eles sabiam que o Messias viria montado dessa forma pelo portão leste. Daí que eles gritaram, enquanto abanavam aqueles ramos, com muito fervor: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esse título, filho de Davi, era próprio do Messias. E eles sabiam, foi algo consciente deles, eles sabiam que ali estava o seu rei, que ali estava o Messias, o Salvador e Redentor da humanidade. Naquele domingo, aquele povo, segundo o relato de Mateus, declarou: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Eu quero convidar vocês hoje a acompanharem mensagens especiais, as palavras de profetas modernos sobre esse dia, sobre um domingo de Ramos, sobre o que aconteceu ali. Vamos acompanhar as palavras dos profetas, dos apóstolos, sobre esse dia especial. E também apreciar a bela música. E que, para todos nós, esse dia marque o início de uma semana especial. A última semana do Salvador da humanidade em sua vida terrena. Que culminou com o seu sacrifício, com a sua expiação, com o seu sacrifício, com a sua morte e finalmente com a sua ressurreição no próximo domingo. E nós vamos conversar no próximo domingo, no dia da Páscoa, sobre a Páscoa, sobre o amor maior do Salvador. E eu já deixo aqui o meu convite. Agora, eu deixo vocês com as palavras dos profetas sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e sobre tudo que isso representa para os cristãos. Em cumprimento à profecia dada a Zacarias, Jesus entrou triunfalmente na Cidade Santa montado em um jumentinho, considerado na literatura um antigo símbolo da realeza judaica, como convinha de fato ao Rei dos Reis e Príncipe da Paz. Jesus estava rodeado por uma multidão de discípulos exultantes que estendiam suas vestes, ramos de palmeiras e outras folhagens pelo caminho onde ele passava. Eles louvavam a Deus, dizendo em alta voz: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E novamente, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Esse grandioso evento, o qual celebramos neste dia conhecido como Domingo de Ramos, foi um prelúdio jubiloso dos acontecimentos dolorosos que se seguiriam naquela fatídica semana, culminando no sacrifício abnegado do Salvador e o magnífico milagre do túmulo vazio. Como seus seguidores, somos seu povo adquirido, chamado para anunciar suas virtudes,
promotores da paz tão generosamente oferecida por meio dele e de seu sacrifício expiatório. Essa paz é uma dádiva prometida a todos os que voltam seu coração ao Salvador e vivem em retidão, e nos dá forças para apreciarmos a vida mortal e suportar as tribulações dolorosas de nossa jornada. Que possamos hoje, neste domingo de Ramos, estender nossas vestes do amor e os ramos da caridade, seguindo os passos do Príncipe da Paz, ao nos prepararmos para celebrar no próximo domingo o milagre do túmulo vazio. Que possamos, como irmãos e irmãs em Cristo, jubilosamente proclamar: Hosana ao Filho de Davi, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Testifico que Jesus Cristo vive e que seu perfeito amor, expresso por meio de seu sacrifício expiatório, está estendido a todos os que desejam caminhar com ele e desfrutar de sua paz neste mundo e no mundo vindouro. Digo essas coisas no nome sagrado do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. No primeiro domingo de Ramos, quando Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém, uma multidão de seus discípulos se regozijou e louvou a Deus em alta voz, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Foi muito apropriado que o templo de Kirtland foi dedicado em um domingo de Ramos, em 1836. Naquela ocasião, os discípulos de Jesus Cristo também ficaram muito felizes. E na oração dedicatória, o profeta Joseph Smith declarou as seguintes palavras de louvor: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve-nos e responde-nos do céu, onde te assentas entronizado com glória, honra, poder, majestade e força. Ajuda-nos, pelo poder de teu Espírito, para que misturemos nossa voz aos brilhantes e resplandecentes serafins, que cercam seu trono com aclamações de louvor, cantando Hosana a Deus e ao Cordeiro. E que estes, teus santos, gritem de alegria. Irmãos e irmãs, hoje, neste domingo de Ramos, que também possamos, como discípulos de Jesus Cristo, louvar nosso Santo Deus e nos regozijar por sua bondade para conosco. O que ouvimos do Evangelho que recebemos? Verdadeiramente uma voz de alegria. Testifico que vocês sentirão mais alegria ao entrarem nos santos templos do Senhor. E testifico que vivenciarão a alegria que Ele reservou para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Onde encontrar a paz e o consolo quando o mundo estiver contra mim? Se na alma carregar dor, desconsolo, onde encontrarei a paz sem fim? Se me aflige a dor, se perco alento, anseio por saber a quem correrei. Quem pode aliviar o meu tormento? Em Cristo paz
se ao certo terei. Ele é meu Salvador e meu amigo, responde minha oração, dá-me paz. Sempre que eu lhe pedir, virá comigo para vencer o mal, forte me faz. Como já foi dito hoje, estamos unidos a cristãos em todo o mundo para honrar a Jesus Cristo neste Domingo de Ramos. Há quase 2000 anos, o Domingo de Ramos marcou o início da última semana do ministério mortal de Jesus Cristo. Essa foi a semana mais importante da história humana. O que começou com o anúncio de Jesus como o Messias prometido em sua entrada triunfal em Jerusalém, terminou com sua crucificação e sua ressurreição. Por desígnio divino, seu sacrifício expiatório concluiu seu ministério mortal, tornando possível vivermos com o Pai Celestial pela eternidade. As Escrituras nos dizem que a semana começou com multidões de pé às portas da cidade para ver Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Eles tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. O Domingo de Ramos não foi apenas um evento ou uma outra página na história com data, hora e local. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e os eventos da semana que se seguiram ilustraram doutrinas que podemos aplicar em nossa vida hoje. Vejamos algumas das doutrinas eternas que se tecem por meio de seu ministério, que se concluiu em Jerusalém. Primeira, a profecia. Por exemplo, o profeta Zacarias, do Velho Testamento, profetizou sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, descrevendo até mesmo que ele montaria sobre um jumento. Jesus predisse sua ressurreição quando se preparou para entrar na cidade, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Segunda, a companhia do Espírito Santo. Joseph Smith ensinou: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Salvador prometeu a seus discípulos na última ceia, no cenáculo: não vos deixarei órfãos. Eles não estariam sozinhos para levar adiante as verdades do Evangelho, mas teriam o supremo dom do Espírito Santo para guiá-los. Ele prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Com o dom do Espírito Santo, temos essa mesma certeza, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito e para que, pelo poder do Espírito Santo, possamos saber a verdade de todas as coisas. Terceira, o discipulado. O verdadeiro discipulado é o compromisso infalível à obediência às leis eternas e o amor a Deus acima de tudo, sem hesitar. A multidão que prestou homenagem com ramos de palmeiras o saudou como o Messias, e era exatamente isso que ele era. Eles tiveram o desejo de se aproximar dele, de seus milagres e de seus ensinamentos. Mas a adulação de muitos deles não durou muito.
Alguns que antes tinham clamado Hosana, pouco depois gritaram, crucifica-o. Quarta, a expiação de Jesus Cristo. Em seus últimos dias, após o Domingo de Ramos, ele realizou sua extraordinária expiação, da agonia do Getsemane à injustiça de seu julgamento, sua tortura na cruz e seu sepultamento na tumba emprestada. Mas não parou por aí. Com a majestade de seu chamado como o Redentor de todos os filhos de seu Pai, 3 dias depois, ele saiu daquele túmulo, ressurreto, como ele havia profetizado. Meu coração e minha alma, assim como seu coração e sua alma, anseiam por clamar Hosana ao Deus Altíssimo. Embora hoje não estejamos às portas de Jerusalém com ramos de palmeiras em nossas mãos, tempo virá em que, conforme profetizado em Apocalipse, uma grande multidão a qual ninguém poderá contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estarão diante do trono e perante o Cordeiro, trajarão vestes brancas e com ramos de palmeiras em suas mãos. Deixo com vocês minha bênção como apóstolo do Senhor, para que se esforcem diligentemente para viver de forma digna e estar entre aqueles que, com ramos nas mãos, anunciarão o Filho de Deus, o grande Redentor de todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é o dia que, tradicionalmente, o mundo cristão chama de Domingo de Ramos. Vocês devem lembrar-se de que foi nesse domingo, há cerca de 2000 anos, que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém durante a última semana de sua vida mortal. Em cumprimento da antiga profecia de Zacarias, ele veio montado em um jumentinho. E, ao fazê-lo, uma grande multidão saiu para saudar o Mestre e cobriu o caminho diante dele com folhas de palmeiras, ramos de árvores e até mesmo com as próprias vestes. Quando ele se aproximou, eles proclamaram: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E também, Hosana ao Filho de Davi. Talvez os discípulos pensassem que essa era a ocasião em que as coisas mudariam. O momento em que o mundo judeu reconheceria Jesus, finalmente, como o Messias há tanto tempo esperado. Mas o Salvador compreendia que muitos daqueles brados de louvor e aclamação seriam temporários. Sabia que logo subiria ao Monte das Oliveiras e lá, sozinho no Getsemane, tomaria sobre si os pecados do mundo. É apropriado que durante esta semana do Domingo de Ramos, à manhã da Páscoa, dirijamos nossos pensamentos a Jesus Cristo, a fonte da luz, da vida e do amor. As multidões de Jerusalém podem tê-lo visto como um grande rei que os livraria da opressão política. Mas, na realidade, ele nos deu muito mais do que isso. Ele nos deu seu Evangelho, uma pérola de valor inestimável, a grande chave do conhecimento que, uma vez compreendida e usada, libera uma vida de felicidade, paz e realização. O Evangelho representa as boas novas de Cristo. É a revelação de que o Filho de Deus veio à Terra, viveu uma existência perfeita, expiou nossos pecados e conquistou a morte. É o caminho da salvação, o caminho da esperança e alegria, e a garantia de que Deus tem um plano de redenção e felicidade para seus filhos. O Evangelho é o caminho do discipulado. Ao trilharmos esse caminho, poderemos experimentar a confiança e a alegria, mesmo durante os tempos de perigo, tristeza e incerteza. Que nos lembremos de que neste Domingo de Ramos, nesta Páscoa, e sempre,
O Evangelho restaurado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem o poder de preencher qualquer vazio, curar qualquer ferida e transpor qualquer vale de lágrimas. Ele é o caminho da esperança, da fé e da confiança no Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é ensinado em sua plenitude nesta, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja é dirigida por um profeta vivo, autorizado pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de proporcionar orientação e direção para ajudar-nos a enfrentar os desafios de nossos dias. Presto meu solene testemunho de que Jesus Cristo vive. Ele é o Salvador e Redentor do mundo. É o Messias prometido. Ele viveu uma existência perfeita, expiou nossos pecados. Ele estará sempre ao nosso lado, lutará as nossas batalhas. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é o caminho. Dessas coisas eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã é domingo de Ramos. Os ramos de palmeira são um tradicional símbolo sagrado que expressa alegria em nosso Senhor. Havia ramos à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde uma multidão tomou ramos de palmeiras e saiu-lhe ao encontro. Russell M. Nelson's office, just behind his desk. In the book of Revelations, Livro de those who Apocalipse, praise God aqueles que louvam a Deus e ao Cordeiro o fazem trajando vestes brancas e com palmas ou ramos nas suas mãos. Além dos mantos de retidão e das coroas de glória, os ramos foram incluídos na oração dedicatória do templo de Kirtland. Certamente o significado de Domingo de Ramos vai além de uma multidão cumprimentando Jesus com ramos. No Domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém de uma forma que os fiéis reconheceram como o cumprimento de uma profecia. Tal como Zacarias e o salmista profeticamente previram, nosso Senhor entrou em Jerusalém montado sobre um jumentinho enquanto a multidão conscientemente clamava Hosana nas alturas. Hosana significa salva-nos. Regozijamo-nos, dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O domingo que vem é um domingo de Páscoa. Acontece uma semana após o Domingo de Ramos. O presidente Russell M. Nelson ensina que Jesus Cristo veio para pagar uma dívida que não era sua, porque tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Por meio da expiação de Cristo, todos os filhos de Deus podem ser salvos pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Na Páscoa, cantamos Aleluia. Aleluia significa louvai ao Senhor Jeová. O coro Aleluia no oratório O Messias, de Handel, é uma amada declaração de Páscoa de que Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Os eventos sagrados entre o Domingo de Ramos e o Domingo de Páscoa são a história de Hosana e Aleluia. Hosana é o nosso apelo a Deus para nos salvar. Aleluia expressa nosso louvor ao Senhor pela esperança da salvação e da exaltação. Em Hosana e Aleluia, reconhecemos o Jesus Cristo vivo como o ponto central da Páscoa e da restauração nos últimos dias. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações e virão a Sião cantando com cânticos de eterna alegria. Nesta época de Hosana e Aleluia, cantem Aleluia, porque Ele reinará para todo o sempre. Bradem Hosana a Deus e ao Cordeiro, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Na história da Páscoa, a palavra cruz aparece 11 vezes. Crucificar, 23 vezes. Sepulcro, 3 vezes. Uma palavra aparece mais do que todas: amor. Como em
Amai-vos uns aos outros. Permaneceis no meu amor. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ao celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, lembremos: ninguém nos mostrou como amar mais. Ninguém demonstrou amor maior. Encontre novas maneiras nesta Páscoa de sentir o amor de Jesus Cristo. Because of Jesus Christ, we celebrate Easter. And Easter is all about peace and hope. During several decades of church service, I've had some unforgettable moments while traveling. One occurred years ago while flying to the inauguration of a university president, where I was to offer the invocation. It was a short flight in a small 2-engine plane. We were halfway to our destination when the right engine suddenly exploded, spewing flaming fuel all over the right side of the plane. The plane was on fire, careening to the earth in a spiral dive. I expected to die. Miraculously, the dive extinguished the fire. The pilot was able to restore power to the other engine and make a safe landing. And I actually made it to the inauguration on time. Throughout that dramatic, unexpected experience, I was surprisingly calm. My entire life flashed before me. While approaching what seemed to be certain death, I was at peace. I knew that my wife and I were sealed to each other eternally, and our children were sealed to us. Thanks to the Lord, I knew we would all be together again. I was at peace, ready to meet my Maker. There is only one way to feel at peace, the real peace that passes all understanding. That peace is found in faith in the Lord Jesus Christ. When He suffered for our sins and weaknesses, died on the cross, and rose again, the Savior rewrote humanity's story. Because of Him, we do not have to deal with our frailties, sins, and fears alone. Because of Him, death is not the end. Resurrection will come to all who have ever lived. Because of Him, families can be together forever. Because of Jesus Christ, we celebrate Easter. And Easter is all about peace and hope. On this Palm Sunday, I invite you to make this coming week truly holy by remembering not just the palms that were waved to honor the entrance of Jesus into Jerusalem, but by remembering the palms of His hands. According to Isaiah, the Savior promised that He will never forget you, saying, "Behold, I have graven thee upon the palms of my hands." Now, after all that Jesus Christ did for you, I invite you to do something this week to follow His teachings. You might make your prayers more earnest. You could forgive someone or help a friend in need. You can start today on a new spiritual quest. This Easter, I encourage you to focus on the Savior. If you are looking for a place to worship, please join with us. Please join with us. Invite your friends. Jesus Christ lives. As our resurrected and atoning Savior,
He stands ready to help us grow from the dramatic, unexpected events in our lives. At this Easter season, let us worship and praise Him for the peace, hope, light, and truth He brings to us.